um bom número de participantes, mas como estávamos aqui a aguardar mais uns minutos só para se juntarem mais alguns, como temos muitas inscrições, mas pronto, vamos então iniciar. Bem-vindos e obrigado por se juntarem a este webinar, que é organizado a partir daqui dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho, que é o Secretariado Nacional de Acesso Aberto da Infraestrutura Europeia, o PANER, que é a infraestrutura de ciência aberta para a investigação na Europa, e é neste âmbito que nós organizamos estes webinars. Temos aqui a responsabilidade de dar apoio à implementação das políticas de acesso aberto e de dados abertos no Horizonte 2020, e para além de sessões de esclarecimento, que estamos sempre disponíveis para fazer em diferentes instituições e diferentes atividades que desenvolvemos, também tentamos organizar alguns webinars durante o ano, e portanto é precisamente este webinar que realizamos agora, e vamos realizar, já temos outro agendado também em abril, que depois no final daremos essa informação também. Portanto, hoje vamos nos focar essencialmente nos requisitos de acesso aberto às publicações que fazem parte das diretrizes do Horizonte 2020 para a política de acesso aberto. Nós vamos, portanto, fazer aqui tentar numa primeira parte com o Eloy Rodrigues fazer um sumário dos requisitos para ficarem claros para cada um de nós. Este webinar é muito importante para todos os investigadores que participam em projetos. Temos também connosco alguns coordenadores de projetos, e depois também é importante para outro staff de apoio ao trabalho de investigação, quer sejam gestores de ciência, gestores de informação, bibliotecários, etc., que prestam este apoio. Portanto, perceberem claramente aqui os requisitos, e depois também os requisitos na prática, com algumas informações práticas sobre custos e sobre as regras de funcionamento com Eloy Rodrigues. E depois, numa segunda parte, os serviços Open Air, que apoiam precisamente ao cumprimento destes requisitos, onde cada projeto tem uma página, etc. Referimos no fim uma fase de perguntas e respostas, mas também quando terminarmos a segunda parte também teremos logo no final da intervenção de Eloy Rodrigues, também teremos uma parte de perguntas. E agora eu vou passar aqui a palavra ao Eloy Rodrigues, para partilhar o ecrã. Ok, e vou aqui dar-lhe a palavra, entretanto. Já me estão a ouvir e a ver o meu ecrã? Ok, acho que agora já me estão a ouvir. Bom dia a todos, mais uma vez repito os agradecimentos do Pedro pelo vosso interesse em participar neste webinar, e como o Pedro referiu, este webinar tem, digamos, duas partes. Eu farei aqui tentar rapidamente cobrir aqui a explicação, a apresentação dos requisitos de acesso aberto no Horizonte 2020. Faremos no final da minha apresentação, digamos, já um primeiro momento de perguntas e respostas, e depois o Pedro fará então a apresentação da parte mais prática da implementação e dos serviços do OpenApp relativamente a estes requisitos, e voltaremos a ter perguntas no final. Ok. O acesso aberto é o padrão, digamos, o termo em inglês é o default, nós estamos até quase com dificuldade na tradução, é o padrão no Horizonte 2020. Isso quer dizer que todas as publicações que recebam financiamento no Horizonte 2020
devem ficar disponíveis em acesso aberto, em condições que eu referirei já de seguida. Porque é que a Comissão Europeia fez isto? Porque é que o acesso aberto é o padrão no Horizonte 2020? Isto, eu não vou aqui entrar, digamos, numa apresentação ou numa explicação histórica sobre isto, mas isto não começou no Horizonte 2020, já no anterior programa quadro, no FP7, no 7º programa quadro, já houve requisitos de acesso aberto, só que não eram universais, aplicavam-se apenas uma parte do 7º programa quadro. A diferença no Horizonte 2020, de facto, é que este requisito é universal. E porquê também no minuto? Porque foi reconhecido aquilo que tem sido também reconhecido por muitos outros financiadores e em várias partes do mundo, que o acesso aberto é a forma de garantir o melhor e o maior retorno do investimento que as nossas sociedades, que os financiadores, que as nossas instituições, que os investigadores fazem na investigação. O modo normal, digamos, do funcionamento da ciência é a partilha do conhecimento, porque a ciência é feita exatamente com base, o novo conhecimento é produzido a partir do conhecimento anterior, e eu gosto sempre de referir e de relembrar que quando nós temos uma emergência, quando não há uma emergência sanitária, social, climática, etc., como acontece, por exemplo, com as questões das pandemias, com o ébola, ou como acontece com o Zika, etc., uma das primeiras coisas que nós fazemos como sociedades e como comunidade científica é partilhar todo o conhecimento que vai sendo produzido e que vai sendo adquirido sobre esse problema, porque percebemos que essa é a forma de garantir maior eficiência e a rapidez na resposta a esses desafios com que estamos confrontados. E, portanto, isso que é válido para aquilo que é a ciência de emergência também é válido para a ciência normal, e, portanto, os financiadores da ciência percebem que, quer para o próprio progresso científico, quer para o maior retorno económico e social, o acesso aberto é a forma de garantir isso. E por isso, de novo, tal como outros financiadores, a Comissão Europeia, no quadro do Horizonte 2020, definiu o acesso aberto como padrão. E esse padrão de acesso aberto manifesta-se ou materializa-se desde logo nos contratos de financiamento. Os de vós aqui já participam em projetos ou já participaram em projetos FP7, Horizonte 2020, que já conhecem estes contratos de financiamento, os chamados Grant Agreement. E o Grant Agreement do Horizonte 2020 tem uma cláusula, que é a cláusula 29, que tem a ver com a questão da disseminação dos resultados de investigação. E essa cláusula tem dois artigos, o artigo 29.2 e o artigo 29.3, que têm a ver com a questão do acesso aos resultados de investigação. Portanto, o artigo 29.2 tem a ver com a questão do acesso aberto às publicações, e o 29.3 tem a ver com o acesso aos dados de investigação. No fim, vamos anunciar, irá ser feito um webinar sobre esta questão do acesso aberto aos dados de investigação e à gestão dos dados de investigação, portanto, que será feito mais à frente. Nós hoje, eu e o Pedro, vamos focar-nos, digamos, basicamente aqui naquilo que são os requisitos do acesso aberto às publicações, portanto, aquilo que é a cláusula 29.2. E a cláusula 29.2 tem, isto é o texto, é um copy-paste da cláusula 29.2, daquilo que quando vocês assinam um contrato está lá no texto do contrato. Eu não vou estar aqui a ler aquilo que aqui está, os slides vão ser partilhados convosco, os que quiserem podem depois fazê-lo. Vou tentar, de certa forma, explicar o que é que aqui está, até respondendo a algumas questões. A primeira questão, desde logo, é quais são, digamos, qual é o requisito geral e quem é que está abrangido. O requisito geral, digamos, começando pela segunda parte, quem é que está abrangido é todos e cada um dos beneficiários tem essa obrigação. Portanto, cada beneficiário deve assegurar que as publicações que resultem do financiamento de um determinado projeto Horizonte 2020 ficam disponíveis em acesso aberto, em condições que eu já irei detalhar. Portanto, este é o princípio geral. Todos os beneficiários têm essa obrigação, estão abrangidos por esta obrigação. E essa obrigação pode ser cumprida de duas formas. Através do auto-arquivo, ou seja, do depósito dos artigos num repositório, independentemente de onde ele é publicado, e nomeadamente se o artigo for publicado numa revista tradicional, daquelas revistas com assinatura,
é normal, é frequente que o depósito ou o auto-arquivo no repositório tenha que ser acompanhado por um período de embargo, digamos, as revistas muitas vezes definem períodos de embargo ao acesso aberto. O acesso aberto só pode ser possível ou só deve ser disponibilizado a partir de um determinado período de embargo, digamos, isso é o chamado Green Open Access, ou acesso aberto verde, ou a segunda forma também é o chamado Gold Open Access, acesso aberto dourado, que é a publicação de artigos em revistas que elas são, logo à partida, revistas de acesso aberto, ou seja, os artigos que são publicados nestas revistas ficam logo na publicação, ficam logo disponíveis em acesso aberto no próprio site do editor, sendo que um número significativo das revistas, sobretudo das mais conhecidas, ainda que também quero referir isso, a maior parte das revistas de acesso aberto ainda hoje não cobram APCs, mas provavelmente as revistas mais conhecidas, portanto, e que muitas vezes os autores procuram publicar, digamos, é frequente que essas revistas cobrem a taxas de publicação ou article processing charges, que é como nós geralmente chamamos, e portanto isso digamos, é muito comum. Portanto, eu só queria reforçar aqui porque a diferença entre o ser comum e o ser universal, porque primeiro, nem todas as revistas, portanto, nem sempre o depósito dos artigos em repositórios do acesso aberto verde é acompanhado de embargos, ainda que seja frequente, que seja acompanhado de embargos, mas nem sempre. E segundo ponto, nem toda a publicação em acesso aberto, em revistas de acesso aberto, é acompanhada de publicação, de pagamento de taxas de publicação, APCs, ainda que também seja frequente. Portanto, é bom, digamos, nós percebermos que a diferença entre o que é frequente e aquilo que é universal. Portanto, eu gostava de sublinhar aqui esta questão. Em qualquer caso, e é o último ponto aqui neste slide, é importante também desde já referir que mesmo os artigos que sejam publicados em revistas de acesso aberto e que fiquem disponíveis em acesso aberto, eles têm que ser disponibilizados, têm que ser depositados no repositório, nomeadamente os autores têm que garantir que eles vão parar à infraestrutura europeia de acesso aberto, nomeadamente ao site OpenAir, portanto, esse é o requisito que está naquele artigo 29.2 que eu vos mostrei há pouco. E, portanto, a cláusula 29.2, portanto, define essa obrigação, depósito, acesso aberto às publicações através do depósito no repositório e, portanto, tentando desconstruir essa cláusula, digamos, em algumas perguntas, podemos formular aqui três perguntas básicas, que é o onde, o quê e quando, sendo que este quando, digamos, até também se subdivide ele próprio em duas perguntas. O onde ou seja, onde é que então se pode depositar as publicações? Num repositório digital que os autores podem escolher, e aqui podemos ter, digamos, existem basicamente três hipóteses. Uma é um repositório institucional da sua própria instituição. Eu diria, por exemplo, no caso de Portugal, 99% dos autores de literatura científica em Portugal, às tantas, têm disponibilidade, têm um repositório institucional disponível da sua própria instituição ou trabalho, ou então o repositório comum do projeto RECAP, que também pode ser utilizado para depositar as publicações. Mas não existindo esse repositório institucional, ou em algumas comunidades científicas que, por exemplo, têm o hábito, sei lá, na área das ciências da vida, muitas têm o hábito de depositar diretamente, por exemplo, em repositórios como o PubMed ou o PubMed Europe, etc., o artigo também pode ser depositado num repositório disciplinar automático adequado, portanto, ou no repositório institucional ou no repositório disciplinar automático. Ou, não existindo nenhum desses dois, ou por escolha dos próprios autores, por exemplo, alguns projetos decidem usar, por exemplo, o repositório Zenodo, que é um repositório disponibilizado pelo projeto OpenAir, para depositar todos os seus resultados dos projetos de investigação. Esse tipo de repositório também pode ser usado para depositar as publicações. Depois, a segunda pergunta é o quê? O que é que deve ser depositado? E aqui, digamos, aliás, isso está também na cláusula 29.2, deve ser depositada, do ponto de vista do conteúdo, deve ser depositada a versão depois da revisão por pares, ou seja, do ponto de vista do conteúdo tem que ser depositada uma versão igual àquela que é a versão publicada.
Mas do ponto de vista da forma, essa versão, digamos, esta versão depois do peer review, que nós também chamamos, também se pode chamar uma versão, digamos, pós-sprint, pode ter, digamos, pode assumir duas formas. Uma é a própria versão publicada, ela própria pela editora, geralmente um PDF do editor ou da revista que publica, que tem, portanto, toda a formatação gráfica, o logotipo, etc. da revista, e, portanto, essa versão, a versão chamada versão do editor, a versão publicada, pode ser, quando possível, pode ser depositada. E, por exemplo, avançando já quase um bocadinho, se vocês publicarem numa revista de acesso aberto, em princípio não, se publicarem numa revista de acesso aberto, podem depositar esta versão final. E mesmo algumas revistas de subscrição permitem, ainda que provavelmente são exceções. A maior parte das revistas de subscrição não permitem o depósito desta versão publicada. Mas para cumprir com a política da Comissão Europeia não precisam de depositar a versão publicada. Quando isso não é possível, e mais uma vez, na maior parte das revistas de subscrição isso não é possível, então vocês podem depositar a versão final do artigo com revisão por pares, que é aceito para publicação, que tem, como eu digo, em termos de conteúdo é exatamente igual à versão publicada, mas que não tem a formatação da editora, portanto não tem o logotipo, evidentemente não tem paginação, etc. Portanto, não tem aquelas questões de formatação do editor, e que nós chamamos também geralmente pós-print ou versão final do autor, ou também muitas vezes em termos internacionais chamado o Author Accepted Manuscript, ou seja, o manuscrito aceito para publicação, manuscrito do autor aceito para publicação. Finalmente, a terceira pergunta, que é o quando. E aqui no quando, digamos, há duas, digamos, há de facto duas perguntas. Uma é quando é que deve ser depositado o artigo. E aqui é, como eu digo, de acordo com o texto da tal cláusula 29.2 que estamos a referir, é tão rapidamente quanto possível, mais cedo possível, mas, digamos, mais tardar na data de publicação. Ou seja, quando o artigo é publicado, ele deve ser depositado imediatamente no repositório que foi escolhido para esse depósito. O segundo quando é que deve ser disponibilizado ou assegurado o acesso aberto. E portanto, eu estou aqui a referir esta questão porque são de facto dois quandos. Um é o quando depositar, e o quando depositar é no momento, digamos, no momento da publicação, se não antes. E a questão é de quando o acesso aberto, e aqui podemos ter duas situações. Se estamos a falar de um artigo de uma revista de acesso aberto, ou de uma revista, ou quando há um pagamento de uma taxa de publicação, então o acesso aberto deve ser imediato, sem qualquer embargo. No caso, estamos a falar de artigos publicados em revistas de subscrição, então, e pronto, ou quando não há pagamentos de APCs, é admitido períodos de embargo, um período de embargo que é 6 meses para a generalidade das áreas científicas, mas que pode ir até 12 meses para as publicações nas ciências humanas e sociais. E, portanto, há aqui esta diferença relativamente à questão do momento do depósito e do momento do acesso aberto, que não são exatamente os mesmos. Eu passei aqui já um slide, e portanto isto digamos, a forma de cumprir este requisito pode ser vista aqui neste diagrama, neste fluxograma, onde o autor, os autores, quando chega o momento de publicarem um artigo, podem decidir onde publicar, podem decidir publicar numa revista de acesso aberto, verificando os seus custos. Eu já irei falar sobre essa questão dos custos do acesso aberto, portanto, nesse caso o acesso aberto deve ser imediato,
ou podem verificar, ou podem decidir publicar numa revista tradicional, uma revista de subscrição ou de assinatura, verificar quais são as políticas dessa revista, nomeadamente no Sherpa Romeo, para verificar quais são os períodos de embargo, etc., as versões que são possíveis de depositar, etc., portanto, depositar, publicar nessa revista, depositar uma cópia no repositório, e o acesso pode ser, digamos, acesso aberto pode ser imediato ou pode ser feito depois do período de embargo. Esta questão aqui do pagamento, no caso da escolha da publicação em acesso aberto, levanta de imediato, obviamente, a questão de se os APCs, se as taxas de publicação, são elegíveis como custos de publicação. Sim, e no quadro do Horizonte 2020, os APCs são elegíveis como custos de publicação, e, portanto, não há limite relativamente também, contrariamente ao que se passa até com outros financiadores, no caso do Horizonte 2020 e da Comissão Europeia, podem ser pagos taxas de publicação ou APCs, querem revistas que são pure gold, ou seja, que só publicam artigos de acesso aberto, que são revistas totalmente de acesso aberto, ou em revistas que nós chamamos de revistas híbridas, ou seja, são revistas de assinatura que ao mesmo tempo têm a opção de pagamento de uma taxa de publicação que permite que cada artigo individualmente possa ficar em acesso aberto. E, portanto, não há limite relativamente a essa questão. Já o que é que estes custos são custos que são elegíveis, portanto, como eu disse, no decorrer do projeto, e que podem ser, digamos, podem e devem ser estimados quando o projeto é preparado, para se ter uma ideia de qual vai ser a despesa do projeto com taxas de publicação, se essa for a opção. E aqui há dois métodos. O método que é, obviamente, o método recomendado, que é tentar, à partida, ter uma ideia de onde se vai publicar, em que revistas se vai publicar, e se forem revistas que tenham APCs, tentar verificar exatamente qual é o custo desses APCs e, portanto, fazer uma estimativa. Vamos publicar X artigos em acesso aberto dourado. Eu já vou dizer mais à frente, provavelmente não é boa ideia vocês terem uma estratégia de disseminação que passe exclusivamente por acesso aberto dourado, mas vamos supor que vocês têm, vamos publicar 10 artigos, e desses 10 artigos, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou os que forem, vão ser publicados em revistas de acesso aberto dourado que cobram APCs. Portanto, se conseguirem determinar à partida em que revistas é que isso vai acontecer, podem saber exatamente qual é o custo da APC em concreto dessas revistas. Se não conseguirem fazer, ou seja, se não souberem à partida em que revistas é que o artigo vai ser publicado, podem tentar fazer uma estimativa a partir de um custo médio dos APCs. E essa questão dos custos médios dos APCs é um alvo em movimento, é um moving target, e infelizmente é um moving target que tem vindo a subir como a canção do sobe, sobe, balão sobe. Aliás, eu tenho, ainda hoje, a refazer aqui estes slides, verifiquei que os custos médios dos APCs continuam, digamos, longe da estabilidade que alguns apregoam, continuam a subir. Em 2014 houve um estudo que é muito citado, do Bjork and Solomon, que estimou que o custo médio dos APCs em revistas de acesso aberto integral era de cerca de 1.000 euros, e que nas revistas híbridas era perto de 2.000 euros. E, portanto, como eu disse há pouco, ambas as revistas, ou ambos os tipos de revistas, são passíveis de reembolso no caso do Horizonte 2020. Mas existe agora informação um pouco mais atualizada, nomeadamente através de um projeto que se chama OpenAPC, que é um projeto que recolhe informação de APCs de diversos países europeus, e que neste momento recolhe informação sobre mais de 50.000 artigos publicados nos últimos anos em 156 instituições, e, portanto, neste site, portanto, o custo médio, digamos, ao dia de hoje, e com os dados de hoje, era de 1.908 euros. Eu fiz este slide aqui há um mês atrás, e este custo era cerca de 40 euros mais baixo. E portanto, ele continua, à medida que este dataset dos APCs que são pagos vai sendo enriquecido, o que se tem verificado é o aumento do custo médio desses APCs.
E portanto, se desagregarmos o custo médio por custo médio em revistas de acesso aberto e em revistas híbridas, então o custo médio das revistas de acesso aberto, onde foram publicados quase 29 mil artigos destes 50 mil, foi de perto de 1.500 euros. Portanto, estão a ver que, digamos, o aumento foi de quase 500 euros relativamente ao estudo do Bjork and Solomon de 2014 e um aumento semelhante ao das revistas híbridas, que também eram de cerca de 2.000 euros em 2014 e são neste momento 2.500 euros, portanto, onde foram publicados 21 mil artigos. Portanto, e encaminhando para o final, o que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer? Em primeiro lugar, é preciso, desde o princípio, desde o momento de preparação da proposta, a pensar na prática de acesso aberto do consórcio. Qual vai ser a estratégia para a disseminação dos resultados? Há uma secção nas propostas, que é a secção do impacto, que é muito importante e que é muito, digamos, também avaliada e, portanto, e é bom que vocês demonstrem que conhecem quais são os requisitos, que estão a pensar numa estratégia que vai usar a publicação em revistas de acesso aberto dourado, ou que vai utilizar os repositórios, ou vai utilizar o depósito em repositório, portanto, que demonstrem isso e eventualmente, também em função disso, que incluam recursos para os custos de publicação, se os pensarem utilizar, nomeadamente se pensarem publicar em revistas de acesso aberto dourado com APCs. E depois tentar, durante o projeto, implementar essa estratégia, definir quem é que é responsável, já há um instrumento do consórcio, que é o acordo de consórcio, que define as responsabilidades dos vários membros, portanto, definir quem é que é responsável, se são todos responsáveis por depositar, se há algum parceiro especificamente que fica com essa tarefa, portanto, pode haver aqui várias soluções, mas é preciso também pensar nisso. E depois, se existirem publicações depois do final do projeto, também, digamos, quem fica responsável por tratar dessas publicações no FP7, digamos, esse já terminou agora, houve até um piloto de pagamento de taxas de publicação depois do projeto acabar. E, portanto, o que parece ser uma boa prática é utilizar uma estratégia combinada de publicação, portanto, não usar uma estratégia baseada pura e simplesmente no pagamento de taxas de publicação, a não ser que vocês tenham um orçamento, digamos, muito, muito folgado, e, portanto, combinar o acesso aberto verde e dourado é provavelmente a estratégia mais inteligente. E é preciso ter aqui alguns cuidados, provavelmente já todos vocês ouviram falar das chamadas revistas predatórias, que são revistas que não têm realmente nenhum processo de avaliação e que são, digamos, caça-níqueis, no sentido em que cobram taxas de publicação de 500 euros, 650 euros ou mais baratas, digamos, e publicam qualquer coisa. Obviamente que, digamos, isso provavelmente em termos de impacto do projeto e da própria carreira científica, obviamente não é uma boa opção. E, portanto, se vocês se não conhecem as revistas, se não conhecem nada da revista, um cuidado imediato que deve ter é consultar uma chamada, digamos, uma whitelist, uma lista de revistas com alguma avaliação. E neste site que está aqui o link, o Directory of Open Access Journals, vocês podem encontrar uma lista é um diretório de revistas que tem cerca de 10 mil ou um pouco mais de 10 mil revistas e, portanto, que tem algum controle de qualidade, portanto, não sendo uma garantia absoluta, o facto de a revista estar listada no DOAJ é pelo menos alguma tranquilidade para vocês. Finalmente, o último slide, tal como todos os outros requisitos dos Grant Agreements, isto não é também um requisito do Grant Agreement, o não cumprimento dos requisitos pode ter também consequências e, portanto, no limite, pode levar, de acordo até com o artigo 43, à redução do financiamento ou qualquer outro tipo das medidas que são descritas no capítulo 6 do contrato de financiamento que eu já referi no início. E fico disponível agora para duas outras questões. Eu não sei se já houve questões, porque eu não estive a acompanhar o chat. Não estou a ver aqui perguntas
no chat. Pronto, não havendo, então vou passar ao Pedro, vou parar de partilhar o meu ecrã e vou passar ao Pedro. Ok. Pronto, podem, entretanto, ir, se tiverem alguma questão sobre, portanto, toda esta explicação, estes detalhes que o Eloy providenciou, podem escrever diretamente no chat e depois, no fim, nós respondemos às questões. Portanto, agora entramos aqui num domínio prático de cumprimento destes requisitos com o apoio da infraestrutura OpenAir. Toda a informação vocês podem aceder em www.openair.eu. Serei muito rápido, tentando só destacar aqui alguns aspectos mais importantes da infraestrutura, que apoia precisamente a implementação destas políticas que tivemos aqui a apresentar, quer como uma infraestrutura humana, quer como uma infraestrutura técnica. Portanto, é na prática o serviço para a Comissão Europeia, para a implementação das políticas de acesso aberto e do Open Data no H2020 e também tendo feito o mesmo para o 7º Programa Quadro. Faz este tipo de atividades que estamos a fazer aqui, promovendo, portanto, estas políticas portanto, mas paralelamente tenta também promover um certo alinhamento das políticas, por exemplo, alinhando políticas de financiadores nacionais, como é o caso da FCT, que está perfeitamente alinhada na sua política de acesso aberto às publicações com a do H2020, e depois é em si uma infraestrutura técnica, agrega conteúdos de várias fontes de informação, repositórios institucionais, temáticos, serviços, desculpem, serviços editoriais e, portanto, é um sistema de informação, precisamente, que disponibiliza a informação. E aqui gostava só de aproveitar esta oportunidade para destacar que esta confluência que existe entre infraestruturas que estão ao serviço da aplicação destas políticas e as várias políticas. E nós aqui estamos a destacar estas no espaço europeu, mas existe o mesmo para o espaço nacional, portanto, com as políticas de acesso aberto a publicações da FCT, que também têm na prática uma infraestrutura nacional baseada na mesma lógica de funcionamento do OpenAir, que é o RECAP. Portanto, para as políticas europeias existe o OpenAir, para as políticas nacionais existe o RECAP, que implementa e que desenvolve estas políticas. Destacando aqui rapidamente algumas ferramentas que os projetos H2020 têm ao dispor por via do OpenAir. A possibilidade de encontrarem onde depositar ou depositarem se não tiverem repositório, de poderem também partilhar dados, mas isso faremos noutro webinar, ligar publicações, projetos, portanto reportar, fazer facilmente o relatório dos outputs de disseminação do projeto e portanto é também em si um serviço de descoberta. A primeira coisa a destacar é esta lógica de depositar uma única vez, que é o que todos os autores, os investigadores desejam, que não tenham que preencher a informação bibliográfica dos seus outputs em dezenas de sítios, dos CVs, dos sistemas institucionais, dos sistemas dos financiadores, etc. Verdadeiramente para o ecossistema do financiador europeu, o OpenAir conseguiu e consegue que o investigador apenas tenha uma vez o trabalho de depositar a publicação. Localiza o repositório, pode localizá-lo através do OpenAir ou já saber que existe na sua instituição e deposita aí a publicação, e com isto esta publicação ganha claramente, por estar em acesso aberto, mais visibilidade, pode gerar aí maior impacto e simplifica o reporting, porque precisamente ao depositar num repositório da rede do OpenAir, automaticamente essa informação estará disponível nos sistemas da Comissão, quer seja no sistema Cordis, com a informação resumida do projeto, mas mais importante no Participant Portal, onde cada parceiro tem que reportar os outputs e o coordenador tem que reportar os outputs. E portanto podem-se localizar os repositórios por via do site OpenAir, no menu
encontrar um repositório e poderão facilmente localizar, fazer o search e chegar. Mas no caso nacional, as instituições têm um repositório precisamente, a maior parte tem um repositório disponível nas suas instituições, e para os investigadores de projetos que pertençam a instituições onde não existe um repositório, têm um repositório no RECAP, que é o repositório comum, que podem usar, criando lá uma coleção para a sua própria instituição, e podem usar precisamente para depositar os outputs do projeto. Portanto, na prática, o RECAP fornece um serviço de compatibilidade 100% com os requisitos do Horizonte 2020, e portanto poderão usar precisamente os repositórios das vossas instituições disponibilizados no serviço RECAP para depositar, para identificar o projeto. Portanto, tudo funciona bem nos repositórios da rede RECAP, o que é uma coisa boa para o nosso país. Toda a informação do RECAP está em recap.pt. Aqui tenho screenshots de todos os repositórios que estão disponíveis. São já 52 repositórios que estão agregados na rede de repositório, na rede do RECAP, e portanto julgamos que estamos bem servidos em Portugal para o cumprimento destes requisitos do financiador europeu. Depois, muito importante, para além desta da facilidade em depositar, é muito importante, quando se deposita, associar a informação do projeto. Nos metadados, para além de dizer qual é o título, qual é o autor, dizer qual é que é o projeto que foi financiado. Isto também é muito fácil fazer nos repositórios da rede RECAP, por intermédio de uma API que o OpenAIRE disponibiliza e que no processo de depósito facilmente se pode identificar. Estou aqui a mostrar um screenshot precisamente desse processo de depósito, onde se identifica o projeto, no caso do repositório da Universidade do Minho, mas, por exemplo, no caso dos repositórios todos do Serviço de Alojamento de Repositórios da rede RECAP, o sistema é absolutamente igual, e em alguns das outras universidades também. Nem todas as outras universidades que não estão no Serviço de Alojamento têm esta aplicação, mas também facilmente podem identificar o projeto, e se não conseguirem identificar, portanto, quem gera o repositório poderá apoiar precisamente a identificar e a colocar o ID do projeto, ou o nome ou o acrónimo, que é o que na prática facilmente se pode encontrar. Nós em Portugal temos já umas centenas de projetos coordenados, mais de 2 centenas de projetos coordenados por instituições portuguesas. Estão aqui os nomes de alguns aqui nesta Tag Cloud, e só para também alguns, se calhar, de vocês que estão aqui a representar projetos poderem também identificar o vosso nome. Não estão todos aqui, e portanto todos estes projetos estão na tal lista que eu estava agora a falar, onde facilmente se identificam, mas também todos estes projetos têm uma página no OpenAIRE. Cada projeto tem uma landing page que tem a informação básica do projeto e onde todas as publicações vão ficando agregadas. Estamos a ver aqui, por exemplo, este exemplo de um projeto que participa uma instituição portuguesa, não sei se participa mais que uma, mas sei que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical participa, por exemplo, neste Zika Alliance, e onde vocês podem ver a informação básica do projeto e também, por exemplo, aí 9 publicações que já estão associadas a este, que já foram depositadas em repositórios e que estão como outputs deste projeto. O mesmo, por acaso, também existe no OpenAIRE para projetos da FCT. Por exemplo, tenho aqui um outro projeto, um outro exemplo, mas nós aqui queremos destacar todos os projetos do H2020, tanto no 7º Programa Quadro como no H2020 para a Comissão Europeia. Cada projeto tem uma página onde vai agregando as publicações e onde, com esse facto de agregar publicações, se oferece um conjunto de serviços. O primeiro serviço eu já identifiquei há bocado, que é automaticamente as publicações são mostradas e estão disponíveis para reporting no Participant Portal, mas também facilmente podem ser, por exemplo, gerados um ficheiro HTML ou um ficheiro Excel com todas as listas de publicações, ou, por exemplo, como existe aqui também, Dynamically Incorporate Publications num site. Portanto, gerar um códigozinho que depois no site pessoal, no site do projeto, se pode facilmente incorporar. E, portanto, o projeto não tem o trabalho de ter que à mão adicionar publicação a publicação, mas automaticamente elas vêm
precisamente aqui deste serviço do OpenAir, que é na prática o que está disponível no serviço Cordis, que tem todos os projetos e que também tem as publicações que vêm precisamente deste serviço do OpenAir. Depois, adicionalmente, como as organizações participam como parceiros nos projetos, há também, para além da página dos projetos, a página das organizações. Por exemplo, estamos aqui a ver a página da Universidade de Coimbra, que tem os projetos H2020 que estão envolvidos, projetos da Comissão Europeia com financiamento, ou, por exemplo, também a página do repositório. Por exemplo, aqui o Estudo Geral é o repositório da Universidade de Coimbra, que é o data provider portanto, para cumprir com a política do acesso aberto no Horizonte 2020 para os investigadores da Universidade de Coimbra que têm projetos H2020. E por último, portanto, deste serviço, destacar então o que eu já referi aqui 2 vezes, portanto, é este o ambiente no Participant Portal da Comissão Europeia onde estão as publicações. Há precisamente uma tab para as publicações, onde automaticamente aparecem todas as publicações do OpenAir, e depois o responsável pode adicionar ou selecionar as publicações que vêm diretamente do OpenAir para serem reportadas nos relatórios periódicos que existem. Se a publicação não vem devidamente identificada do repositório, ou o OpenAir não conseguiu identificar por via de serviços de test mining que também tem na sua infraestrutura, o gestor do projeto, portanto o coordenador do projeto, pode usar aqui uma ferramenta que foi feita precisamente e desenvolvida no OpenAir precisamente para salvar os investigadores, os gestores de projetos na última da hora que precisam de fazer o reporting e na prática precisam de identificar aquelas publicações que até já estão publicadas e até já existem, mas não estão devidamente identificadas como output do projeto. Este serviço de claim, ligar uma publicação a projetos, é um serviço muito útil que nós apercebemos que na minha lista de publicações estão 9 publicações, mas eu verdadeiramente tenho 12 e eu aqui tento vir aqui a este sistema de claim, procura publicação, quer seja por DOI ou por ORCID ou então por título. A publicação poderá estar no espaço de informação OpenAir. O OpenAir disponibiliza quase 24 milhões de publicações em acesso aberto ou disponíveis no portal, mas tem verdadeiramente o dobro de publicações no seu espaço de informação, que não estão ligadas a projetos ou que estão em closed access, e portanto, se o investigador fizer o search, faz um claim, reclama que essa publicação é do seu projeto e identifica como um output do seu projeto, usando este serviço. Pronto, essas são assim aquelas ferramentas mais úteis, que nós consideramos mais úteis da infraestrutura OpenAir. Há um mundo de outros serviços e de outras informações úteis no âmbito da infraestrutura de acesso aberto para a investigação da Europa, que é o OpenAir, mas poderão explorar se tiverem interesse. Por último, destacaria só que há um serviço de suporte, de apoio, com vários recursos. Há gravações de webinars que são feitos também deste género para a Europa. Há fact sheets, há guias que poderão recorrer precisamente em openair.eu/suporte se precisarem de mais alguma informação. Pronto. Antes de anunciar o próximo webinar, portanto, agradecia só e punhamos-nos aqui completamente ao dispor para mais perguntas. E parece que já há. Nós agora vamos aqui ter os dois o microfone, entretanto, ativo. Podes ativar e ficam com estes slides. Ok. Força. Temos aqui 3 perguntas, 2 do João Pereira e uma da Manuela Barreto Nunes. A primeira do João Pereira é: vai existir alguma ferramenta que permita realizar auditorias e identificar as publicações financiadas que não cumpram com as diretrizes do acesso aberto do Horizonte 2020? A questão é, não sei em termos da política da Comissão Europeia, mas como o Pedro referiu, as publicações, quando no Participant Portal, quando se vai reportar, as publicações que estão a cumprir com as diretrizes ou os requisitos são automaticamente inseridas nos relatórios dos projetos. Neste momento ainda é possível, portanto, os autores adicionarem eles próprios
as publicações, digamos, à mão, no portal, no Participant Portal, no portal Report. E, portanto, por aí é possível verificar quais são as publicações que estão a cumprir os requisitos e aquelas que não estão a cumprir os requisitos. Eu não sei se o Pedro tem mais alguma informação relativamente a isso, mas é fácil verificar através do Participant Portal e da origem das publicações quais são as que estão a cumprir os requisitos e as que não estão. Não conheço em detalhe se a Comissão Europeia tem, digamos, o que é que a Comissão Europeia vai fazer com essa informação no futuro. Sim, eu acrescentaria só aqui que portanto, as publicações estão todas reportadas por via do OpenAIRE. O que a Comissão quer é que o sistema de auditoria seja o seu Participant Portal, que é verdadeiramente o sistema de reporting. Portanto, o que quer é que o OpenAIRE consiga ter o máximo de data providers para testar precisamente essa compliance. E depois, o que a Comissão faz atualmente, não tem nenhum serviço de auditoria que vá a outras fontes de informação, buscar informação e comparar com o que é reportado, mas o que faz é que verifica se, e esta era a única, portanto, informação importante adicional ao que o Eloy disse, portanto, é que eles de facto auditam, os Project Officers estão responsáveis por verificar se as publicações que estão no Participant Portal e que foram reportadas cumprem os requisitos de acesso aberto, se estão em acesso aberto depois do período de embargo que define. O que eu posso acrescentar é que há Project Officers mais relaxados e que não têm pressionado tanto. Eu há 15 dias estive numa reunião no Instituto de Investigação em Lisboa, onde o gestor de ciência me contou que recebe de 3 em 3 meses e-mails do Project Officer sobre precisamente a compatibilidade das publicações que têm estado a ser publicadas, compatibilidade com a política de acesso aberto. E também sei de uma outra história, de um relatório de um projeto financiado pelo European Research Council, que ficou congelado no seu período de reporting para avaliação, porque todas as publicações estavam em acesso fechado. Portanto, já existe de facto uma atitude que no início, podíamos dizer que há 2, 3, 4 anos, era uma atitude bastante pedagógica da Comissão, que queria divulgar acesso aberto. Já existe agora uma atitude de auditar precisamente estes recursos que estão, mas só baseado no Participant Portal e na fonte autoritativa OpenAIRE e não noutras fontes de informação para comparar. Ok. Temos aqui depois, eu não vou propriamente pela ordem de entrada das perguntas, há aqui 2 perguntas que têm a ver com a questão dos embargos, da Manuela Barreto Nunes e da Emília Pacheco, e portanto a questão tem basicamente, acho eu que a questão é quase a mesma. A questão da Manuela Barreto Nunes é falaste de embargos de máximo de 6 a 12 meses, no entanto há períodos de embargo de 18 meses e até já havia mais. Que fazer quando o investigador teme que tem que ser aquela revista, deixam essas revistas com mais prolongado período de embargo de ser elegíveis, e portanto, e a outra é de Emília Pacheco, como cumprir o embargo de 6 meses nas ciências, quando grande parte das editoras contempla períodos bastante mais alargados. Aqui a resposta, digamos, ou aqui podem existir várias respostas e portanto, vou tentar ser breve, mas falar, digamos, das várias dimensões. Um primeiro ponto que é importante nós temos consciência nós e nós que eventualmente damos suporte a investigadores, mas os investigadores eles próprios que estão a participar nos projetos, é que quando assinam o Grant Agreement, assinam um compromisso de cumprir aquelas regras e, portanto, esse acordo está antes de qualquer outro acordo que venham a assinar posteriormente, nomeadamente acordos de transferência de copyright com revistas e, portanto, em termos até, digamos, de primazia jurídica, claramente a obrigação que o investigador tem relativamente à Comissão Europeia, digamos, vem antes de outras. Portanto, aqui depois,
o que fazer perante revistas que tenham períodos de embargo superiores a 6 ou a 12 meses, conforme os casos. Pode-se fazer várias, pode-se fazer, e vou ser também aqui muito pragmático, podem-se fazer várias coisas. Primeiro, pode-se não publicar nessas revistas, em primeiro lugar, e provavelmente essa é uma atitude também que às tantas cada vez mais investigadores vão ter que começar a ter. Pode não se publicar nessas revistas e, portanto, encontrar uma outra revista alternativa que permita cumprir com os requisitos do financiador para publicar. Segundo, pode-se, e eu sei também que há investigadores que fazem isso, há investigadores que publicam nas revistas e que requerem e que, em alguns casos, obtêm a alteração dos períodos de embargo, dizendo que o financiador está a exigir que o período de embargo seja inferior. Eu sei que, pelo menos com algumas, eventualmente isso pode ser mais difícil com editoras de grande dimensão, mas sei que isso, digamos, é possível e tem sido possível com algumas revistas e alguns editores, e até já agora mesmo alguns editores de grandes dimensões para alguns países. Por exemplo, eu sei que relativamente à política do NIH nos Estados Unidos, do National Institute of Health, digamos, os editores cumprem que tem um período de embargo, acho eu que é um período de embargo de 12 meses para qualquer área científica, e os editores, quando o autor diz que tem financiamento do NIH, digamos, admitem o período de embargo apenas de 12 meses e não de 18 ou de 24, porque de facto tem havido editores que exatamente têm prolongado os períodos de embargo, tentando dificultar o cumprimento das suas políticas. E depois há outras duas opções, ainda há mais outras duas opções, que é há autores, e eu também sei, e temos isso aí por conhecimento direto, há autores que decidem não respeitar os períodos de embargo e, portanto, disponibilizam o acesso aberto imediatamente, independentemente, ou após algum período, independentemente da política dos editores, ou há autores que, e provavelmente também é uma opção, apesar das limitações que eu referi há pouco, há autores que pagam taxas de publicação, porque muitas destas revistas que têm períodos de embargo muito prolongados oferecem, e este oferecem aqui é um oferecem bastante irónico, oferecem a possibilidade de pagamento de taxa de publicação para disponibilizar imediatamente o acesso aberto. Ainda há finalmente uma última opção que em alguns casos pode não ser completamente ou seja, que até pode ser uma opção válida, que é, por exemplo, se eu tenho se eu publicar numa revista de Ciências Humanas e Sociais que tem um período de embargo de 18 meses, eu posso na mesma depositar digamos, eu quiser cumprir esse período de embargo, eu posso na mesma depositar num repositório, colocar o período de embargo de 18 meses, essa publicação, como o Pedro referiu, vai ser indexada, vai ser recolhida pelo OpenAIRE, vai estar no OpenAIRE, vai estar com a informação que está em período de embargo, eventualmente pode estar em período de embargo por um período, digamos, maior do que aquilo que é requerido, mas, por exemplo, é muito provável que quando for o período de reporting do projeto, o embargo já tenha terminado, ou seja, mesmo o embargo sendo maior que os 12 meses requeridos pela Comissão, quando a Comissão for verificar, às tantas, e portanto, eu geralmente refiro sempre isso, idealmente, e essa é a nossa mensagem, os requisitos devem ser cumpridos, quer o depósito, quer o acesso aberto. Os dois requisitos devem ser cumpridos. Mas, havendo dificuldade no cumprimento do prazo do acesso aberto, cumprir pelo menos o requisito do depósito e, portanto, pode ser depositado imediatamente, fica dentro do repositório, é imediatamente agregado pelo OpenAIRE e ficará em acesso aberto, digamos, dentro do prazo estipulado pela Comissão ou eventualmente, mesmo que não fique dentro do prazo estipulado pela Comissão, provavelmente poderá ficar em acesso aberto no prazo em que ele for, digamos, em que a Comissão for verificar ou auditar ou que vocês tenham que reportar. Vou passar agora aqui e passo a palavra ao Pedro, mas coloco-lhe já as duas questões que têm que ver, acho eu,
com a questão dos projetos, quer do João Pereira, quer do João Dias. Diz João Pereira, nem todos os projetos são identificados no OpenAIRE. Quando isso acontece, como construímos o código correto, quando vamos buscar todos os elementos identificadores que formam o código completo, dado que na página da FCT do projeto não existe esta informação. E, de certa forma, relacionado, diz o João Dias, para quando uma atualização dos projetos da FCT no OpenAIRE, em 2018 a FCT vai aceitar os relatórios produzidos no OpenAIRE? Obrigado, João Pereira e João Dias. Portanto, se houver algum projeto, portanto, no âmbito do H2020 ou do 7º Programa Quadro que não esteja no OpenAIRE, por favor, reportem para os vários contactos de helpdesk que o OpenAIRE tem. Portanto, não pode haver falha aí, porque o OpenAIRE vai buscar por via de uma API direta à Comissão Europeia, aos sistemas da Comissão Europeia. Portanto, se houver... nós sabemos, não pode haver falha porque, portanto, a forma como o sistema está montado, portanto, recebe informação diretamente da Comissão, mas nós de vez em quando detectamos algumas falhas. Na semana passada detectámos um projeto, um colega turco que reportou que esse projeto não estava disponível, mas são exceções. Se vocês identificaram algum, por favor digam. Tenham só em atenção que nós estamos a falar dos projetos verdadeiramente de todo o funding stream no âmbito do apoio à ciência e inovação, no âmbito do 7º Programa Quadro e do H2020. Existem muitas outras oportunidades de financiamento que saem fora desta esfera, sendo que os investigadores beneficiam desses projetos, ações COST, Erasmus+, etc., são alguns exemplos mais conhecidos, mas existem outros, não estão abrangidos pela política de acesso aberto. Logo o OpenAIRE não tem esses projetos. Não tem porque, para não misturar, e também porque verdadeiramente o serviço que está a prestar aos funding streams que têm mandato de acesso aberto. Estamos já a trabalhar aqui relativamente à outra pergunta sobre os projetos FCT, juntamente com a equipa do RECAP, para obter uma atualização. Infelizmente nós temos apenas os projetos até 2015, detectámos algumas pequenas falhas que tentámos corrigir ao longo de 2016 e 2017, mas estamos a trabalhar com a equipa do RECAP e com a equipa da FCT para tentar obter uma nova atualização e colocar o mais rapidamente possível no OpenAIRE disponível, no serviço do OpenAIRE, para depois todos os repositórios beneficiarem disso por via da API. Queremos que isso aconteça no mês de Abril, portanto um update, daremos conta disso o mais rapidamente possível, mas queremos, porque já fizemos uns contactos há pouco tempo e portanto queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível, não depende apenas da equipa que integra a informação no OpenAIRE. Há mais alguma pergunta aqui? Deixa-me fazer um mute. Há mais alguma pergunta? Sim. Há aqui mais uma pergunta. Já agora aqui um pedido da Yolanda. Agradeço o envio dos slides. Os slides serão enviados. E uma outra, e aqui depois mais uma outra pergunta: quando a publicação está depositada na PubMed Central, já não necessita de ser inserida no repositório institucional? Elas são duas. E a segunda é: qual é a vossa opinião em relação ao Sherpa Romeo? Podemos confiar 100%? Quanto à primeira questão, é assim, o OpenAIRE agrega publicações da PubMed Central, portanto, do ponto de vista do cumprimento do requisito do Horizonte 2020, se a publicação for depositada na PubMed Central, provavelmente já, digamos, em termos de requisito para o Horizonte 2020, digamos, já não necessita ser depositada em mais lado nenhum. Eu chamo de qualquer forma a atenção, aliás, como o Pedro também já referiu, que nós tentamos que estas coisas, digamos, se alavanquem ou construam sinergias umas com as outras. Muitas vezes, por exemplo, as instituições têm elas próprias políticas
de acesso aberto. Ou muitas vezes um artigo pode ter financiamento do Horizonte 2020 e da FCT. E, portanto, por exemplo, no caso, vou dar aqui um exemplo concreto, vamos supor uma pessoa da Universidade de Minho que publica um artigo e deposita, alguém deposita na PubMed Central, digamos, é um artigo financiado pelo Horizonte 2020 e, por exemplo, e pela FCT. Do ponto de vista do Horizonte 2020, esse artigo, com o depósito na PubMed Central, a questão fica resolvida, mas não fica resolvida a questão digamos, do depósito, do mandato de depósito que a Universidade de Minho também tem. As publicações dos membros da Universidade de Minho devem ser depositadas no nosso repositório, nem fica resolvida, digamos, a obrigatoriedade de depósito da política da FCT, porque a política da FCT requer que o depósito seja feito num repositório da rede RECAP e, portanto, nesse caso, portanto, é uma boa prática ser depositado no repositório institucional, porque se for depositado no repositório institucional, ele, digamos, cumprirá de imediato todos os requisitos e não apenas o requisito do Horizonte 2020, portanto, outros requisitos que existam da instituição ou da FCT serão cumpridos. Quanto à segunda questão, qual é a vossa opinião em relação ao Sherpa Romeo? Podemos confiar 100%? A minha opinião é que o Sherpa Romeo é uma ferramenta muito útil, tem informação muito útil, mas, digamos, obviamente pode haver sempre desatualizações e, portanto, e até porque infelizmente os editores vão mudando de políticas e de períodos de embargo, etc. Digamos, e no final do dia, essa é uma mensagem que nós tentamos também sempre transmitir. Eu sei que isso não é fácil, é que no final do dia, quando se está a publicar, são os investigadores quando estão a publicar naquele momento que digamos que têm acesso àquele contrato. O que eu quero dizer com isto? A política digamos, a política da revista X no Sherpa Romeo pode estar atualizada, ou seja, o Sherpa Romeo pode ter utilizado a melhor fonte de informação possível e pode dizer que o período de embargo é de 6 meses e que é possível depositar a versão publicada. Mas o editor pode ter mudado a política, digamos, na semana anterior, no mês anterior, e passou o período de embarque para 12 meses e deixou de autorizar a versão do editor e passou a utilizar apenas o manuscrito do autor. E, portanto, mas o que vale é aquilo que o autor naquele momento está a assinar, e naquele momento é que o autor tem que ver aquilo que está a assinar. Portanto, o Sherpa Romeo é sempre uma ferramenta útil, mas não dispensa, digamos, a atenção de quem está a assinar, porque essa é que é a informação digamos que é 100% segura. Portanto, o Sherpa Romeo não pode ser 100% seguro, é uma indicação. Eu julgo que já é meio-dia, portanto, já fizemos a hora do webinar. Se houver mais alguma pergunta, entretanto já partilhamos aqui os links, o link para a apresentação, eles também seguirão por e-mail, hoje ou amanhã. Eu acho que respondemos a todas as questões. Se houver mais alguma questão urgente, coloquem entretanto. Aproveitamos para divulgar então este webinar que faremos em maio sobre os dados abertos e os planos de gestão de dados no Horizonte 2020. Precisamente a parte que falta aqui a estes requisitos do mandato da acesso aberto da Comissão. Portanto, tentaremos clarificar todos os requisitos relativamente aos dados abertos e detalharemos um dos requisitos que é a obrigatoriedade dos planos de gestão de dados nos primeiros 6 meses dos projetos. Tentaremos detalhar precisamente como elaborar um plano e que informação é que deverá ter um plano. Espero que tenha sido útil para aqueles que estão aqui presentes, alguns que nós conhecemos, outros que não conhecemos, que prestam apoio nas vossas instituições aos investigadores e investigadores com projetos. Por favor, estejam à vontade também para usar esta informação em sessões que façam, em contactos que façam nas vossas instituições. Para os investigadores que estão aqui, que participam em projetos, que sabemos que também estão presentes aqui neste webinar hoje, caso necessitem de mais alguma informação, não hesitem em contactar. Portanto, estão aqui os nossos contactos, sejam à vontade para enviar um e-mail ou obter mais informações no site do OpenAir. E pronto, agradecemos a vossa atenção. Julgo que podemos encerrar. Sim.
Boa Páscoa a todos. É isso Estou a mesmo. entrar para outro microfone porque Ok. estou Sim. no YouTube. Ok, boa Páscoa então a todos. E agradeço a vossa presença e participação neste webinar. Deixarei aqui o webinar um pouco mais um minuto aberto, por caso de quererem tirar alguma informação aí do chat e talvez o link também, puderem fazer. Ok.